Tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal de investimentos. Hoje nós vamos falar sobre o cenário para 2023, ou melhor, o cenário para o começo de 2023. É muito comum nessa época do ano, né, os bancos, as casas de research soltarem os seus outlooks, os seus cenários para 2023, né, para o próximo ano, né. Eu até acho engraçado quando você chega no final de um ano e você pega o que o pessoal escreveu no final do ano passado com as previsões, né, com os cenários que eles traçavam para o ano que ia entrar. Na grande maioria das vezes, todo mundo erra muito. E errou! Isso é normal. Afinal de contas, vivemos em um tempo muito rápido, as coisas mudam muito. O imponderável tem acontecido cada vez com uma frequência maior. Então, eu prefiro me abster de falar sobre o que eu espero para todo o ano de 2023, que eu não faço a mínima ideia do que vai acontecer ao longo do ano inteiro, quais as surpresas negativas e positivas que esse ano guarda para a gente, e sim falar o cenário que a gente começa o ano, o cenário que eu enxergo que nós estamos vendo para o começo do ano. E o que nós estamos enxergando? Vou falar primeiro sobre o global, o mundo em recessão, onde possivelmente teremos recessão nos Estados Unidos e na zona do euro. A China não entrará em recessão, mas terá um crescimento ainda aquém das suas possibilidades, um crescimento ainda modesto, o que levará o mundo para aquilo que nós chamamos de um crescimento muito baixo, alguma coisa perto de 2% do PIB global, o que é uma sensação de recessão, né? Isso pode ficar talvez até pior, né? Como nós vimos aí, né, essa semana, tanto o Fed americano quanto o Banco Central Europeu falando um pouco mais duro em relação à taxa de juros, em relação ao combate de inflação, a gente pode ter que a economia vai ter que sofrer mais ainda para que os bancos centrais dos países desenvolvidos consigam entregar sua meta. Então, é uma situação de atividade econômica que os mercados preveem uma desaceleração, né? O Banco Central Europeu está com o PIB da Europa no que vem de 0,5%, o Fed também reviu para alguma coisa um pouco acima de zero, mas é bem possível, é bem plausível que tenhamos os dois grandes blocos econômicos com uma taxa de crescimento menor do que zero. Perfeito? Temos a questão da guerra da Ucrânia que continua sem solução, né? Continuamos sem solução para isso, e é um cenário de bastante cautela, de bastante apreensão, né? Os mercados, eu entendo que continuam caros ainda. Quando você olha para o S&P, a Bolsa Americana, me parece cara ainda nesse nível de preço para o cenário de contração econômica que está se avizinhando, assim como os principais ativos de risco lá fora, né? Eu, quando olho para ativos de risco lá fora, começa a me agradar muito mais ter renda fixa, começar a ter alguma exposição em títulos de empresas investment grade, eventualmente até alguma coisa high yield, títulos públicos americanos que já estão melhores precificados. Na Europa ainda não, os títulos públicos europeus estão longe ainda de estarem precificados para aquilo que o Banco Central Europeu precisa fazer. Ou seja, eu, quando olho para o bloco desenvolvido, me anima mais você receber juros, você estar aplicado em juros, do que você ter ativos de risco como bolsa. Trazendo o cenário para o Brasil, né? Brasil, estamos começando mal com a história da PEC da lambança, a PEC da gastança, teremos mais fiscal, teremos mais inflação por conta desse fiscal e por conta de algumas desonerações de impostos que terão que ser revistas pelo novo governo, ou seja, mais inflação. O Banco Central nosso já avisou que está vigilante, então teremos juros altos por um bom tempo. Talvez o Banco Central local tenha até que aumentar juros para combater essa inflação, possivelmente não vai dar sinal de trégua. E temos uma atividade em franco declínio, né? Já vinha em franco declínio por conta do ajuste que o Banco Central estava fazendo com a taxa de juros, e agora com essa crise de confiança em relação à gestão econômica do novo governo, é natural que empresas e pessoas pisem no freio, façam menos investimentos, gastem menos. Então, eu particularmente espero uma economia brasileira com PIB perto de zero, talvez até um número negativo, né? O que nos leva para um cenário muito defensivo, um cenário na trincheira. Eu também, quando olho para o Brasil, quando você olha para a Bolsa, a grande maioria dos papéis está muito barato. A Bolsa sim está barato, mas é aquela história, está barato, pode continuar barato por um tempo, pode ficar mais barato. Não é ainda a hora de termos ativos de risco aqui no Brasil, né? Quando eu olho também para a renda fixa, quando você olha para
risco de duration, né? Quando você tem ali o pré-fixado mais longo, quando você tem o tesouro inflação, prazos médios e prazos longos, também não me anima muito. A melhor coisa a se fazer em relação ao Brasil ainda é ter o bom e velho fundo DI, ou o Tesouro Selic, ou as LFTs, porque o juro real que está sendo pago para a gente está ok. Nós estamos sendo regiamente recompensados para aturar esse desaforo que parece ser o começo da gestão econômica do governo Lula. É claro, pode mudar? Pode. O governo começa, o cara sente o peso da cadeira, pode ser que ele comece a tomar medidas mais acertadas. Se isso acontecer, nós estaremos aqui prontos para reajustarmos os rumos, reajustarmos as recomendações. Mas, por enquanto, não é o que nós temos ainda. O que nós temos ainda é um cenário difícil de Brasil e que exige cautela. Ok, então é isso. Cenário global complicado, alocação privilegiada recebendo juros, né, de títulos públicos americanos ou de empresas grau de investimento americanas, nada em Europa, Bolsa, Europa, Estados Unidos, por enquanto nada, temos ainda um ajuste a ser feito. Brasil, ativos de risco estão baratos? Estão, devem continuar baratos por mais um tempo, ainda não é hora de entrar. Temos aqui o nosso porto seguro, o belo, maravilhoso fundo DI, taxa de juros aqui, liquidez, taxa de juros real, gordinha e poupuda para enfrentar esse desaforo que está surgindo por aí. Então é isso, gente. O vídeo ficou um pouquinho mais longo, são 6 minutos, mas é assim que eu enxergo esse começo de ano. Né? O que vai acontecer em 2023 todo, faço a mínima ideia. Com certeza continuaremos tendo surpresas, como tem sido a tônica dos últimos anos. Estamos vivendo tempos de mudanças muito acelerados. Por enquanto é isso. Um grande abraço, curte o nosso canal, dá o joinha aí, divulga a gente. Um grande abraço.